Olá, professor Emerson, professor de espanhol, mais uma vez aqui para a gente comentar as questões de simulado aberto de espanhol do SEV. Vamos lá, na primeira questão, a gente tem aqui um texto que fala sobre o desperdício de alimentos. Lendo aqui atentamente, você vai ver algumas particularidades de algumas palavrinhas que são bem comuns enquanto a esse tema. A começar pelo título. Você vê aqui, ó, onde tem assim, ó, reduzir el derroche de alimentos é fundamental. Você conhecendo o significado dessa palavrinha derroche, já é meio caminho andado, ajuda bastante. Derroche significa desperdício. Existem outras palavrinhas que utilizam esse mesmo sentido de desperdício, que é bastante comum, relativo a alimentos, água, comida, energia, combustíveis, etc. Nesse primeiro texto, vai abordar algumas coisas que se deveriam fazer, que se sugere que se faça para evitar o desperdício de alimentos. Como é que você deve ler? Como é que você deve abordar as questões de textos dissertativos como esse? Procure ler traduzindo, ler identificando o sentido do texto, ver quais são as palavrinhas-chave, as que mais se parecem. Se houver alguma um pouquinho diferente, você vai identificar através do contexto. Sempre tem uma dica que vai lhe ajudar a você identificar o que significa. Vamos lá. A primeira parte do texto diz o seguinte. Lendo em português, né? Reduzir o desperdício de alimentos é fundamental. Para José Graziano da Silva, né, brasileiro, a nível mundial, a perda e o desperdício de alimentos consome cerca de 30% da terra dedicada à produção de comestíveis e 25% da água utilizada na agricultura. Todos nós fazemos isso. A maior parte de nós joga comida em perfeito estado no lixo. Como você pode ver aqui, onde tem essa palavrinha, tira. Esse é um pequeno exemplo de falso cognato, palavrinha que significa jogar fora, descartar. Quase todos os dias fazemos isso. Um plátano, uma banana que se machuca um pouquinho, se tiver alguma pequena marca de machucado, um pouco no refrigerador, simplesmente jogamos fora. As sobras de ontem, muitas vezes, vão direto para o lixeiro. No mundo de abundância, estes atos podem parecer insignificantes, inocentes inclusive. Fazemos isso de forma inconsciente. No entanto, olha, atenção para essa locuçãozinha aqui, de vez em quando ela aparece nos textos. No entanto, a magnitude da perda, o tamanho da perda do desperdício de alimentos a nível mundial é estrondoso, é muito grande. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, sigla em inglês desse termo, 1/3 de todos os alimentos produzidos se perde em algum ponto da cadeia alimentar. Ele é descartado por vendedores ou desperdiçado por consumidores. 1/3 é muita coisa. Com 815 milhões de pessoas subalimentadas em todo o mundo, a fome em aumento depois de ter diminuído constantemente durante mais de uma década, a perda e desperdício de alimentos é uma falha monumental no funcionamento de nossos sistemas alimentares. Como consequência, sobre a segurança alimentar, a mudança climática e o meio ambiente. Os números são muito grandes, são assombrosos, são assustadores. A nível mundial, a perda e o desperdício, olha só essa palavrinha aqui, ó, despilfarro. Esta palavrinha é a mesma coisa que derroche, que é desperdício, ambos significam desperdício. De alimentos consome cerca de 30% da terra dedicada à produção de comestíveis e 25% da água utilizada na agricultura. Geram custos anuais estimados em 2 mil milhões de dólares, cerca disso. Quando a gente vê 1.000 milhões, a gente viu recentemente isso em sala, né? 1.000 milhões são bilhões no português. Transferindo do português para o espanhol, 1.000 milhões é como a gente chama bilhões. Cerca de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. O melhor uso dos abundantes alimentos que já produzimos também poderia vir do desmatamento e a destruição dos ecossistemas e da biodiversidade. Porém, este é um desafio que vai mais além da agricultura sustentável e requer ajustes no sistema alimentar em geral. Precisamos criar fundos mundiais de doadores múltiplos a grande escala para abordar este problema, como fizemos para lutar contra a mudança climática, através de iniciativas como o Fundo Verde para o Clima. Por quê? Porque se compararmos o rastro, a marca
do carbono global do desperdício de alimentos, como a dos países, a perda e desperdício de alimentos seria o maior emissor de gases do efeito estufa, somente superado pelos Estados Unidos e a China, já que representa cerca de 8% das emissões globais. Para avançar nesse tema, todos devem unir-se, os governos, o setor privado e os consumidores. Los minoristas seria fazendo menção aos pequenos comerciantes, aqueles que vendem em menor quantidade. E os supermercados, aqueles que vendem em maior quantidade, né, devem fazer mudanças, alterações na forma em que adquirem e administram os alimentos. A França, por exemplo, foi o primeiro país em aprovar uma lei que proíbe aos supermercados de descartar ou destruir alimentos utilizáveis, criando alianças, criando conexões com organizações benéficas e bancos de alimentos para proporcionar milhões de almoços com produtos que costumavam terminar no lixo. Os supermercados, com uma superfície de pelo menos 400 metros quadrados, estão obrigados a administrar seus alimentos não vendidos, quer sejam através de doações, processamento para transformá-los em alimento animal, composto para a agricultura, né, adubo, ou para a produção de energia, incluindo o biogás. Mas não são somente os governos e as grandes empresas que podem impulsionar essa mudança. As pessoas, né, todos nós podemos marcar uma diferença real. Podemos fazer a diferença, abordando o desperdício de alimentos em lares, em nossas casas e trabalhos, ensinando, mostrando hábitos a nossos filhos e sendo conscientes da forma em que compramos, armazenamos e usamos os alimentos. Dado que as cidades são uma fonte-chave, principal, fundamental de desperdício, a ação cidadã será de suma importância se quisermos alcançar dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de reduzir a metade o desperdício de alimentos per capita, a nível do menor consumidor, né? Do menor vendedor, melhor dizendo, e de consumo. Desde 2011, a FAO, a organização, como a gente falou anteriormente, sigla em inglês, daquela organização que faz menção à economia de alimentos, a instituição Messe Düsseldorf promove a iniciativa Save Food, né? Poupe, economize comida, que reúne a indústria, as instituições de pesquisa e sociedade civil para trocar, para mesclar, para desenvolver junto, né, ideias, desenvolver soluções e criar consciência global. A FAO, em sociedade, em conjunto com o Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas Alimentares, está implementando desde 2015 a plataforma do G20 contra a perda e o desperdício de alimentos. Ou nós resgatamos alimentos do lixo, a partir de hoje mesmo, ou corremos o risco de nos afogarmos em um mar de descartes, de dejetos. Aí, na sequência, a gente vê o enunciado da questão. Você vê que todo o texto ele fala sobre o desperdício que está muito grande, ações que a gente poderia fazer, como a gente poderia se inspirar para poder trocar, para mudar esses hábitos de desperdício de alimentos, dado que muita gente precisa, né? A primeira questão diz o seguinte: o desperdício de alimentos é um tema que traz preocupação a todos, já que o número de pessoas que passam fome no mundo é cada vez maior. Medidas para combatê-lo são urgentes, dentre as quais se propõem. Quais dessas sugestões foram mostradas no texto para que se pudesse combater o desperdício? Letra A. Obrigatoriedade aos supermercados em todo o mundo de doar o que não se vendeu à instituição de caridade. Falso. Essa alternativa não está em acordo com o texto, porque ele apenas cita um exemplo que houve lá na França, em que houve uma lei, lá na França, que proíbe que os supermercados maiores, né, que eles têm como fazer de evitar que a comida seja desperdiçada. Para isso, ele pode dar um fim, transformando em adubo, comida para animal e várias outras formas de se aproveitar. Não está generalizando para todos os supermercados. A letra B. Criar um fundo a nível mundial para comprar alimentos que foram descartados pelos supermercados e doá-los aos necessitados? Não é comprar especificamente nessas condições. O fundo que foi mencionado seria justamente para evitar o desperdício, para fazer trabalho de diversas formas de conscientização
e evitar alimentos de todas as formas, não especificamente dos alimentos que não foram vendidos nos supermercados. Letra C. Tomar consciência da gravidade do tema e ensinar as crianças a necessidade de se economizar alimentos. Correto. A letra C é a correta, porque lá no finalzinho do texto fala que ou a gente toma essa consciência e mostra como é que a gente deve agir às gerações futuras, ou então a gente vai acabar ficando sem comida. A letra D. Tirar do lixeiro alimentos que ainda podem ser consumidos e doá-los a quem tem fome, evitando assim um desperdício. Essa letra D, ela, digamos que pode levar a você se confundir se você não prestar atenção no pequeno detalhe. Lá no último parágrafo, quando ele fala assim, o rescatamos del basureiro, não quer dizer que é para tirar literalmente de lá do lixo, e sim que evitemos que esse alimento chegue ao lixeiro, né? Ele ainda estando apto a ser consumido. Então não é a letra D. A letra E, a criação de um fundo verde para o clima, pois a produção de alimentos polui tanto como os Estados Unidos e China. Essa letra E está totalmente equivocada, porque o fundo verde para o clima já existe, já foi criado. E não é porque a produção polui tanto como os Estados Unidos que deveria se criar um fundo para o clima. Como ele já existe, a sugestão que o texto dá é que se crie um fundo para que se evite, de todas as formas, conscientização e doação de perda de alimentos. Então, portanto, aqui, primeira questão, letra C.